Sobre tudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Sobre tudo e mais alguma coisa, e mais uma edição. O ano está acabando, estamos há meses no ar. Aquela famosa loja já começou com o seu comercial de Natal. Pois é, estamos aqui chegando ao Natal e chegando com assuntos quentes, com assuntos não tão quentes assim, mas que insistem em voltar durante todo o ano, como presidente, vacina e o Caramba 4. Mas o que é mais quente ainda é esse canal, Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Já tem quase 30, Sobretudo e Mais Alguma Coisa aqui. Já teve Sobretudo com entrevista, Sobretudo com debate, Sobretudo Express, palestra, já teve de tudo aqui. E se você quer, além de debate, ver curta, tem curta de comédia, tem série home office, tem série Voz de Nossa Entrevista, tem outros curtas também. Vai ter Alexandre Vale essa semana e na próxima semana aqui estreando curtas no canal. Tem audionovela, tem coisa pra caramba aqui na Gazeta do Rio, que é a nossa parceira, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Então, como pede a diretora? Ela pede, primeiro, para tirar o som do WhatsApp, eu vou tirar aqui agora, e pede também você curtir, compartilhar, ativar o sininho, que o canal está crescendo, e o Zap toca, porque é um sucesso esse canal, é um grande sucesso. Enfim, vamos começar aqui com um tema que foi muito recorrente na última semana, mas que nós vamos para um viés diferente, até porque nós somos um canal independente e somos um grupo independente aqui, que as pessoas têm opinião formada, às vezes a gente discorda, às vezes a gente concorda, mas tem que ser assim. Ninguém aqui é amestrado e ninguém aqui tem que agradar patrão. Duas pessoas muito importantes fizeram 80 anos semana passada, né, no mesmo dia. Pelé e Edson Arantes do Nascimento. Já que ele mesmo sempre falava na terceira pessoa do Edson e na terceira pessoa do Pelé. Enfim, a pergunta que eu faço para vocês é aquela pergunta que ninguém fez nos programas esportivos, mas acho que a gente tem que fazer. É possível separar o gênio, o maior atleta do século XX, o cara que fez mais de 1000 gols, o cara que, quando surge algum jogador, se compara a ele, o cara que o Ronald Reagan apertou a mão e falou: eu sei quem você é, eu que sou desconhecido aqui, do cara que renegou a filha até na hora da morte? Começa por você, Marta, já que a sua opinião você já deu antes em off com a gente. Boa noite, baby. Boa noite. Sei que é uma figura muito importante, né? Todo mundo, literalmente, todo mundo conhece o Pelé, mas não é uma pessoa do meu agrado. Quando você pergunta se dá para separar os feitos da vida pessoal, eu, sinceramente, não consigo separar, porque é uma pessoa de uma expressão muito grande, né? Mundial, e o que ele faz acaba, para mim, tá? É uma opinião pessoal, para mim, acaba abafando muito a imagem dele, acaba estragando muito a imagem dele, porque a gente já falou isso em outros programas, né? São pessoas que servem como exemplo, e para mim ele não serve como exemplo. Armando e Alexandre são mais ligados a futebol e são vascaínos, assim como o Edson era, o Pelé é santista, né? Como é que vocês veem a figura do Pelé e a figura do Edson? Dá para separar ou não? Então, Deixa o Alexandre primeiro. Obrigado, querido. Então, eu comparo muito, apesar da diferença de projeções, né? Um é conhecido mundialmente, o outro muito dentro do Brasil, o Renato Aragão, né? O Didi e o Renato Aragão. O Renato Aragão, a gente já viu aí por diversas oportunidades que ele talvez não tenha a relevância, a importância e o caráter tão superdimensionados como a gente tem o personagem Didi, né, que para a infância de muita gente aqui foi tão bacana, que lembra até os filhos de pais separados que dizem assim: puxa, aquele domingo, quando tocava aquela musiquinha, era o dia de eu sair da casa do meu pai para ir para a casa da minha mãe. Eu tenho vários amigos que me dizem isso. E ele realmente fez a infância de muita gente feliz. Mas ele também fez muito adulto, não ele, o Didi, mas o Renato Aragão, muita gente infeliz, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Para mim, o Pelé não foi o melhor atleta do século, ele foi o melhor atleta do milênio, né? Mas a figura do Edson Arantes do Nascimento, apesar de, graças a Deus, ser vascaíno, a figura dele não me agrada. Por tudo isso, eu não vou ficar aqui repetindo o que todo mundo já sabe, né? Mas, como diz a Marta, ele deveria ser um exemplo? Deveria.
né? Ele deveria ser um exemplo, inclusive, para a questão racial, né? Ele teve a oportunidade de colocar como um atleta as injustiças que se fazem com o povo negro desse país e nunca tomou essa frente. Ele sempre foi um cara que ele só cuidou dos seus próprios interesses, nem da própria filha. Ele cuidou, uma filha com câncer até a morte dela, não vai ser por causa dos negros, até porque eu não duvido nada que ele um dia tenha dito uma frase, não estou dizendo que ele disse, mas não duvido nada que ele tenha dito, eu já fui negro, hoje, graças a Deus, eu sou rico, né? Então, assim, mas eu acho que não é fake news, não. O que eu estou querendo colocar é que ele se põe numa situação acima dessa questão dos negros, ele se põe numa situação acima das grandes questões brasileiras e até dentro do seu microcosmos da família, né? Então, eu acho que dá para dividir, sim, Martinha. Eu entendo que dá, porque são pessoas completamente diferentes. Um é o maior atleta do milênio e o outro é o maior canalha do milênio aqui do Brasil. Maior, acho que não é exagero. Tem uns canalhas aqui nesse país que nunca fizeram um gol final de Copa e só fizeram merda com a gente, né? Mas tem muitos que foram canalhas por ação. A dele é por omissão, que é muito mais grave. Olha, entre o canalha que fez 3 gols em 3 Copas do Mundo, em final de Copa, e o canalha que só vai vacinar seu cachorro, tem nem que o pitaia, não tem nem... E você, Armando, você que é uma geração mais nova aí, Alexandre chegou a ver o Pelé jogar não, né, Alexandre? No Cosmos, alguma coisa? Eu vi o Pelé jogar no finalzinho da década de 70. Não, eu cheguei a um jogo dele no Maracanã, Vasco e Santos. O goleiro do Santos era o Serras, o excelente goleiro sul-americano, não me lembro da nacionalidade, que o Vasco ganhou de 5-1. E por incrível que pareça, eu garoto, bem garotinho ainda, eu adorei ver o 1 gol do Santos, porque foi do Pelé. Eu vibrei mais do que os 5 do Vasco, coisa engraçada. Porque eu disse assim, eu pude presenciar o Pelé jogando, mas foi um único jogo. Eu vi o Pelé jogando no filme do Renato Aragão. Olha só como é que vai o assunto. Trapalhões, o rei do futebol, foi filmado. De barulho, hein? Foi filmado no intervalo do Flamengo e Vasco em 86, o filme. E estava em campo o Renato Aragão e o Pelé jogando bola. Jesus amado. O Alexandre foi falar do Renato Aragão. Mas isso que eu vi já foi no finalzinho da carreira do Pelé, pouquinho antes dele ir para o Cosmos, já bem coroa. 7-3, 7-4, né? O Armando é de uma geração mais nova ainda, que eu acho que o Armando não viu nem direito o Zico e Roberto, né, Armando? Você é mais recente ainda, né? Como é que... Então, essa galera mais nova, tipo você, deu outro tempo. O Pelé deve ser bem menor, porque não viu jogar, está muito distante da época de ver jogar, mas viu algumas merdas que o Edson fez. E como é que é na tua cabeça isso? Eu consigo diferenciar. Eu concordo com o Alexandre, dá para diferenciar. O Pelé com a boca fechada é um gênio. A gente já sabe disso. Assim diz Romário. Isso daí é certo. Mas dá para você diferenciar, porque, inclusive nós já debatemos isso aqui. O Pelé perdeu uma grande oportunidade, que foi aquela história do Gil, do Caetano Veloso, quando eu falei que ele poderia se posicionar e fazer o nome dele em cima disso, ou seja, ficar mais importante do que ele realmente é. Eu lamento pelo fato de ele ter perdido uma oportunidade. Vejo a carreira dele brilhante, porque um cara que termina encerra a carreira em 77, que eu não era nem... Minha mãe estava nem pensando em alguma coisa. Mas tipo, o cara que encerra a carreira em 77 e tem a projeção que ele tem, e quando você viaja para outro país, a primeira coisa que eles falam é Brasil, Pelé, não tem como você dizer que esse cara não é fantástico. Ele é fantástico para o futebol, ele é fantástico, independente de eu não ter visto jogar ou não. É só você ver a história, conhecer um pouco, você vai descobrir que nunca vai existir um igual a ele. Agora, lamento o fato dele ter perdido uma grande oportunidade, até porque quando ele fez os 1000 gols, ele parecia que ia num caminho bom, né? Ele falou, cuidemos das crianças. Ele parecia que ia num caminho que, inclusive, o Hamilton está traçando. A carreira do Hamilton na Fórmula 1 é mais ou menos isso. Ou seja, ele está expandindo aquele nicho de esporte, de Fórmula 1, para uma coisa muito, muito mais ligada para o social, para uma coisa muito mais ligada até para a projeção do nome dele mesmo.
o Pelé, infelizmente, perdeu essa oportunidade. Mas isso não faz com que ele deixe de ser o atleta do século, né? Vamos botar um pouco de polêmica, de gasolina nisso aí, né? Porque eu penso o seguinte, cara, é evidente que se a pessoa for politizada, se a pessoa for negra e falar da causa negra, se a pessoa for gay e falar da causa gay, isso é importante para as pessoas, para os negros, para os gays, para as mulheres. Mas obrigado ninguém é, né? Tipo, o Paulo Gustavo mesmo é um cara que dificilmente fala alguma coisa em relação aos gays, né? Tem várias pessoas que estão nessa situação. Seria muito melhor, mas obrigado ele não era a ser assim. Até na época que ele surgiu, nos anos 50, 60, 70, pouquíssimos esportistas eram dessa forma. Os Panteras Negras nos Estados Unidos, Muhammad Ali, que jogou fora uma medalha. Mas aqui no Brasil mesmo, acho que demorou muito para a gente ter um esportista que falasse realmente. Porque Sócrates, nos anos 80, com Casagrande, posso estar agindo errado e esquecendo de alguém. O Alexandre Vai, que é mais velho, deve ser 60, 70, não lembro. Da geração do Pelé. Final da década de 70. O Afonsinho, isso que eu ia dizer. Mas são raros, né? Nessa geração, são pessoas mais velhas, 80 anos de idade. Né? O Pelé, acho que errou feio com relação à filha, cara, porque isso não importa qual século que seja, você não pode fazer com um filho o que ele fez. Né? Isso aí não tem perdão, isso aí não tem desculpa, isso aí é uma coisa que o Edson, que fala tanto de Deus, vai ter que se entender um dia para falar em relação a isso, que isso é imperdoável. Então, mas, em relação... quando você fala que tem canalhas que são piores e você compara ao canalha do cachorro, o canalha do cachorro protege os filhos. Pois é. Isso aí realmente... O canalha do cachorro protege a família. Mas é aquilo, né? Tem muito canalha que é um ótimo pai, né? Também tem isso. Mas é complicado. Eu só acho que esse negócio de renegar a filha como ele fez é uma coisa imperdoável. Mas, por outro lado, também, né? Como é que a situação que o Brasil trata seus ídolos? Né? O Maradona fez merda pra cacete na Argentina, tirou em jornalista, usou drogas, fez um monte de merda e é idolatrado na Argentina de uma forma, né, que fala, o Maradona é o melhor jogador da história. Não sei se é o melhor argentino, mas é o melhor da história, que eles falam, né? Tem igreja. Existe até igreja do maradoniana, tudo. O Brasil trata bem seus ídolos. O que vocês acham em relação a isso? Repetindo, um grande erro o que ele fez em relação à filha dele. Mas se Pelé fosse argentino, por exemplo, teriam passado por cima, errado ou não, dessa situação para idolatrar mais ele? O que vocês acham? Não, eu acho que Luiz, foi aquilo que eu falei, ele perdeu uma grande oportunidade, mas eu não vou, em hipótese nenhuma, falar mal do jogador, ele simplesmente perdeu uma grande oportunidade. Eu acho que o brasileiro realmente trata mal seus ídolos, isso com certeza. A gente vê exemplos de todos os países e a gente vê o exemplo que acontece no Brasil, a gente trata mal o ídolo realmente. Engraçado, o brasileiro tem aquele, agora está com mania de pegar alguma coisa para falar mal e pronto, né? E abomina completamente a carreira do cara, né? Isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Até porque eu não entendo esse ódio que fez merda no Neymar. Eu não entendo, eu acho ele bobão, eu acho esse lerdão, o Neymar, acho babacão muitas vezes, mas não é um ódio que as pessoas têm dele, cara. É isso. Então, um ódio muito grande, né? O brasileiro tá com mania de pegar uma coisa e pronto. E fez isso, pronto, acabou. Porra, se eu nunca fiz pecado, porque eu nunca cometi um pecado, quem nunca cometeu um pecado nessa vida? Quem nunca chutou um rabo de um cachorro? Mas eu acho que não é só isso não, gente. Tem uma coisa que é o seguinte, pessoas de expressão, e aí eu não falo só no caso de atletas não, tá? Eu falo pessoas, ídolos mesmo, pessoas que são idolatradas fora do Brasil. Você pega assim, todo mundo criticou, por exemplo, a Angelina Jolie quando a filha dela decidiu que queria virar homem. Que com 12 anos de idade ela já estava fazendo a transformação da filha dela para mudança de sexo. Mas ninguém acusa ela de estar fazendo uma coisa certa ou errada. Se isso fosse aqui no Brasil, as pessoas estavam caindo de pau em cima. Então, assim, tem muito essa coisa do artista saber se impor, né? Da personalidade saber se impor. É diferente. Eu acho que as pessoas não sabem se impor. Assim, as pessoas não sabem se mostrar. E quando eu falo do Pelé, eu não falo só da coisa da filha dele, eu não falo só de ele não se posicionar a respeito de ser branco ou ser preto. O Neymar descobriu que era preto quando ele sofreu, coitado, pela primeira vez na vida, racismo no mês passado.
Nunca tinha Exatamente. sofrido racismo. Sofreu mês passado, descobriu que era preto. O problema do Pelé não é esse. O problema do Pelé é que ele se anula, né? Ele é um zero à esquerda dele mesmo. Ele Isso, acha que eu perdeu falei. o gol e tá tudo A Marta, certo. foi isso que eu Acabou, falei, ele encerro perdeu uma aqui, goste de mim ou me odeia, eu sou o fodão e acabou. Chega. Pra mim tá Sim, foi o que ótimo. Marta, foi exatamente isso, ele Eu perdeu uma acho que ele é um cara oportunidade. extremamente inexpressivo. Pode ter feito 1000 gols, Vou pode dar um ser o exemplo para melhor. você, Marta. Não tô O criticando, não. Michael Só tô Jordan, falando. o Michael Jordan é meio Pelé. O Michael Jordan estava vendo o documentário O Último Lance. Ele se negou a apoiar candidaturas negras para Senado nos anos 90. Ele nunca se Tá meteu em bom, mas causas de. então, Aloysio, não estou falando a respeito de militância. Você tem o direito de não militar. Ah, eu tô falando, Você ele tem se o direito anulou. de não O militar. Jordan é um cara que se anulou Mas, também como mas pessoa. você pega o Michael Jordan, que é um cara que não defende política de negro, não se mete em assunto de negro, mas é um cara que você viu o quanto que ele fez pela comunidade onde ele estava, para brancos e pretos. Você pega o Magic Johnson e você vê o quanto que esse cara faz Outra com o contra dinheiro esse que ele Michael. recebe até hoje. Você pega o Lewis Hamilton e vê o que esse cara faz. Aí você pega aqui no Brasil, cita um exemplo do futebol, quer dizer, 2 exemplos do futebol, porque são sócios. Fundação Gol de Letra, Raí e Leonardo. Mas isso não é uma coisa mais recente dos últimos 30 anos, não. Mas Isso tá não via falando aqui muito, do né? Cafu também. Eu tô falando assim, são pessoas que trabalham a imagem delas e que se mostram de exemplo para o próximo. Entendeu? Agora, Luiz, Eu não vejo o Pelé como um exemplo. Mas é que o Não vejo Alexandre o Pelé sempre como um fala, exemplo. Marta, os Estados Unidos é uma democracia de muitos séculos. O americano, desde Não, mas pequeno, cara, olha só, a gente tem que saber separar os ídolos dos exemplos. O Pelé pode é ser um lógico. ídolo, mas ele Isso é não é um lógico. exemplo. O Lewis Não. Hamilton é um ídolo e é um Acho que exemplo. a melhor O Senna definição era foi um essa. ídolo e era um exemplo. O Raí é um ídolo e é um exemplo. O Leonardo é um ídolo e é um exemplo. Entendeu? Então, Então, Leonardo é mais exemplo do que ídolo, mas aí é perfeito, que você deu a definição certa, né, poeta? cara, então Todo é ídolo assim, as exemplo, né? pessoas têm que saber separar. O Pelé pode ser um ídolo. Eu, Marta, não vou dizer que ele não, apesar de detesto futebol. Eu não vou dizer que ele não é um ídolo. Ele é um ídolo, claro que ele é. Todo mundo reconhece ele. Mas ele foi exemplo quando na vida dele? O Neymar pode ser um ídolo lá onde ele está, na paz do Senhor que ele permaneça. Mas ele é exemplo de quê? O Ronaldinho Gaúcho pode ser um ídolo, mas ele é exemplo de quê? Sabe? Entendeu o que eu estou falando? Então é assim, tem que saber separar o ídolo do exemplo. Isso não tem a ver Também, com isso aí é um assunto mais amplo em relação ao futebol, que dessas gerações dos anos 90 para cá, quem que é exemplo, Alexandre Vai? Quem que é exemplo? Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo? Não temos, né? então, isso que eu ia colocar aqui, em cima do que a gente estava conversando antes, você fez até uma pergunta. Você perguntou aqui para a gente o seguinte, agora até está me fugindo, você fez uma pergunta em relação a ídolos, né? Ainda bem que isso vai ser editado. Mas você fez uma pergunta em relação... A gente não vai deixar. A gente não vai deixar. Eu tenho pressa para acabar. Me lembrei agora. Você disse o seguinte, o Brasil trata bem os seus ídolos? E aí eu faço uma outra pergunta. E os ídolos tratam bem os brasileiros? Né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que colocar também aqui. É via de mão dupla, tá certo. Exatamente. Será que os nossos ídolos tratam os brasileiros como eles deveriam ser tratados? Aí eu falo em cima do que a Martinha falou, sendo exemplos. Será que esses ídolos dão uma contrapartida à altura da idolatria que eles recebem? Né? Aí a gente tem o exemplo do Neymar, por exemplo. O exemplo do Neymar, por exemplo, é ótimo, né? É lindo. Isso é lindo demais, é pura poesia. A gente vê, por exemplo, um Romário, gente. O Romário, eu particularmente era fã do jogador Romário, né? Já do político Romário e tal, eu já tenho lá minhas ressalvas. Mas o Romário, pelo menos, ele era um cara extremamente autêntico. Ele não era aquele jogadorzinho Nutella como a gente tem hoje. Mas talvez também não tenha sido um referencial de liderança nessas questões de justiça social e tal, até por também não ter muita, digamos assim, não ter tido muito acesso à cultura formal ao ponto de poder sentir a importância que ele poderia ter, né? Então, eu acho que, de repente, pode ter sido meio que por isso também.
Mas, falando dos ídolos americanos, né, como o poeta colocou aqui agora, realmente é isso. Uma questão que eu sempre bato, a nossa democracia é uma democracia adolescente. A nossa democracia, ela não tem 40 anos. A democracia americana tem, sabe, 100, 200, sei lá quantos anos. Então, assim, o brasileiro não está acostumado ainda com isso. O brasileiro não está... Tanto que o Afonsinho, por exemplo, que foi colocado aqui, que era final da década de 60 e tal, as pessoas estranhavam muito quando os jogadores se posicionavam politicamente. Quando os jogadores eram contra uma ditadura, porque a imagem que a sociedade tinha é que o jogador era como se fosse, na época, a empregada doméstica, porque a empregada doméstica era a pura transposição da senzala para os tempos modernos, né? Tanto que se dizia, como assim ter os mesmos direitos trabalhistas? Né? E a existência das dependências de empregada nos prédios, isso, para mim, nada mais é do que Casa Grande e senzala, né? É muito estranho essa coisa da dependência doméstica que a gente naturalizou naquela época e que hoje não faz muito sentido. Então, assim, os jogadores não podiam se manifestar porque eles eram apenas objetos de entretenimento. Se um jogador se manifestasse politicamente, quem ele está pensando que é para dizer isso? Isso era um absurdo. E agora que a gente está num clima democrático, num clima muito mais propício a isso, a gente vive uma sociedade extremamente conservadora, décadas depois, e que se um jogador se posicionar, também vai ser visto da mesma forma. Só que, hoje, a gente tem uma mídia muito maior, a gente tem internet, a gente tem um monte de coisa, que é o momento ideal para que surja uma liderança, como o Lewis Hamilton, por exemplo, que não é jogador, mas é um desportista inglês e tal. Cara, o cara tem que botar a cara. Mas, quando alguém faz isso, uma jogadora de vôlei, chega uma CBV daquela e faz um absurdo que fez, que eu tenho absoluta certeza que isso vai ser revertido. E acho que quando o primeiro fizer, vai carregar um monte de gente junto. Qual jogador de futebol do mundo hoje que pode ser um exemplo como o Lewis Hamilton, que age como um exemplo como o Lewis Hamilton? Será que o olha só, eu sou aquela que não acompanha o futebol, né? Mas vou falar que tem alguns jogadores que jogam em times espanhóis. Hein? Grande, né? O Igor Julião do Fluminense, não. Não, alguns, eu estou falando assim, alguns jogadores africanos que jogam em times europeus que cara, bancam. O Eto'o é um cara que tem projetos... Eu estou falando de um jogador relevante hoje que age igual o Lewis Hamilton. Tá, você pega o Messi, então. O Messi construiu um hospital. Mas aí que tá que eu tô falando. O Messi, o dinheiro dele. O Messi é igual a família do Ayrton Senna. A Ayrton Senna que era o malufista e criou o Instituto Ayrton Senna. Mas eu não sei nem como é que é a voz do Messi, que o Messi nem entrevista dá direito. O Lewis Hamilton, a gente vê a presença dele, a marca da pessoa que ele é. Mas o Messi também a gente tem que considerar que o Messi é portador da síndrome de Asperger, ele é autista. Então, assim, ele é um cara que ele não consegue fazer uma interação social em função da patologia que ele tem. Você está falando agora, sério, você está de sacanagem. Existe esse papo, mas não é totalmente comprovado. Existe esse papo realmente que ele tem assim... Não, eu estou te falando porque eu tenho um cliente que é procurador da República, aposentado, que é portador da síndrome de Asperger. O Bill Gates, muita gente sabe, porque a síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo, ela se o cara digamos assim, tem um acompanhamento terapêutico, ele vira gênio, porque o QI dele são extremamente altos. Agora, se ele não tiver, ele vira um autista não funcional. A funcionalidade é que define o futuro dessa pessoa, entendeu? Então, assim, o Messi, até porque ele é aquele cara que trabalha a repetição dos movimentos e tudo, isso é muito típico do portador da síndrome de Asperger. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, admitindo a hipótese de que ele seja um Asperger, até compreensível que ele não dê tantas declarações, mas também é compreensível porque que ele faz tantas ações, porque o Asperger é aquele cara que faz ação, mas não fala muito sobre isso, entendeu? Não, estou vendo aqui que existe uma controvérsia em relação a essa síndrome do Messi, né? Mas aí, quando eu vejo aqui, eu queria que
o Armando, que entende de futebol, a Marta não gosta. Armando, algum jogador relevante nos últimos 20 anos que você veja que tinha essa voz que o Lewis Hamilton tem? Hoje, os dois únicos Cara, o Casagrande começou até agora, né? Mas o Casagrande nos anos 80. Mas é por erro que só tem dois aquele negócio que a gente estava falando, né? Que você falou que é de décadas passadas. Eu acho que nunca é tarde para você começar a ter voz, entendeu? Você dá voz ao que acontece. O Pelé perdeu realmente uma grande oportunidade. Foi aquilo que eu falei no começo. Eu acho que ele perdeu uma oportunidade. Eu lamento por ele. A única coisa que eu posso dizer é isso. É lamentar por ele. Não posso esquecer nunca o passado dele, a projeção que ele deu ao próprio país, não tem nem como negar isso, mas ele perdeu uma oportunidade. Independente dele ser negro e não lutar pelo racismo, a história dele, rejeição da filha, mesmo diante de um exame de paternidade, DNA, comprovando que ele era o pai, isso aí é triste, né? É coisa que a gente simplesmente lamenta e pronto. Eu lamento por ele ter perdido uma oportunidade de alavancar o nome dele numa projeção muito maior do que unicamente em torno do futebol, entendeu? Olha só que coisa interessante, né? Ele perdeu uma oportunidade de projetar o nome dele e acabou ficando restrito ao futebol, né? O Pelé não é só restrito ao futebol, não. O Pelé foi recebido por todos os presidentes dos Estados Unidos. Não, então, mas em razão do futebol. Se não fosse o futebol, ele não faria nada. Mas em razão do futebol, Luiz, é isso que eu estou falando. Não, mas ele poderia ser. Seria o Edson Moreno Três Corações até hoje. O futebol fez isso. E ele fez pelo futebol também. Ele tornou o futebol midiático como é hoje. Sim, principalmente nos Estados Unidos. Aqui está dizendo que existe uma controvérsia. Eu acho que ele poderia só aumentar o leque dele. Só isso. Cara, tem um jogador senegalês que joga no time desses europeus, óbvio, que deu uma entrevista para uma revista falando que passou fome, não sei o quê, jogou descalço, e que hoje ele prefere construir escola e hospital no Senegal para ajudar as pessoas de onde ele veio do que comprar relógio, Ferrari e avião. Mas é que tá, baby. Se eu fosse jogador pica mesmo, você lembraria o nome dele. Se não for jogador, você lembraria. Não ia lembrar, porque ontem foi o jogo do Fluminense, eu não sabia nem quem era o nome do goleiro. Então agora, você sabe quem é Pelé, você sabe quem é Messi, sabe quem é Cristiano Ronaldo. Eu não ia lembrar. Tá faltando um jogador de futebol do tamanho de um cara desse. Pelé perdeu uma grande oportunidade de construir um legado. O jogador de futebol, o nome dele. Será que o jogador de futebol não tem o esportista do futebol não tem uma característica diferente dos outros esportistas? Por exemplo, Fórmula 1. Fórmula 1, o cara tem que ter um dinheirinho, seja negro, branco e tal, para você começar a andar de kart, andar de Fórmula 3, essas coisas, tem que ter uma coisa, um dinheiro para gastar. O teu pai e tua mãe tem que ter uma coisa desse, senão você não consegue. Um tenista, você tem que ter, a raquete não é barato, treinamento e tal. Futebol, basta uma bola de meio, um terreno baldio e você vai jogar bola. Será que a falta da estrutura lá da criança do jogador de futebol não faz que os jogadores de futebol talvez não sejam tão na oratória, no discurso, nas ações, como são de outros esportistas, pessoas de outros esportes? Não, então, Luiz, nós temos 2 pontos aí, olha só. O Pelé veio de baixo, ele poderia alavancar mais ainda o nome dele. Tá? Mas foi nos anos 60, mano, era outro tempo naquela época. Digamos um outro futebolista qualquer que tenha aparecido nos anos 90, que veio de baixo. Esse, no caso, vou citar novamente o Hamilton, que logicamente não veio de baixo, porque, como você disse, a Fórmula 1 não é para qualquer um. Será que não é para vangloriar ainda mais o Hamilton, que mesmo ele tendo todas as posses, mesmo diante disso tudo, ele foi para um caminho melhor do que o Pelé? Entendeu? Mas aí que tá, enquanto mano, esse que já tinha tudo, absolutamente. O Hamilton é de uma geração que é perfeitamente normal você ser combativo. O Pelé não é dessa época. Isso, mas ele poderia ser agora. Esse que é o problema. Agora ele está quase o Casagrande que eu falei. Ele não vai virou ser um gênio agora. Mas uma pessoa que é da mesma forma com criança, com 30, 40, 50, 60, não vai mudar com 70, 80 anos. Hein? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que caráter define na infância. Quando foi lá embaixo, que está falando, vai ter. A questão do caráter, eu coloco na questão da filha. Coisa, o fato dele ter 80 anos, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Ele poderia ter construído um legado, sim. Você pega outras pessoas que, tudo bem, podem não ter 80, mas que tem 50, que tem 60, e aí eu já falei nome de jogador de basquete, que é uma coisa que eu gosto mais,
Já falei de jogadores de futebol, que são pessoas que eu, quando acompanhava futebol, conhecia. Digo para você do Robson Caetano, que é um cara que é corredor, igual eu falo para você do Usain Bolt, que também é corredor, que são pessoas que espelharam o esporte fazer a transformação do lugar onde eles viviam. Saíram da merda e transformaram aquele lugar. O Pelé teve toda a oportunidade de fazer muito melhor do que qualquer um deles. E eu não estou falando questão de lutar por direito de negro, de não sei. Eu estou falando de fazer o nome em função, cara, de se tornar um exemplo para o mundo. Entendeu? Não é questão de caráter, não é nem radicalismo botar essa relação a caráter. O caráter, para mim, é o que ele fez com a filha. Isso, para mim, é falta de caráter. Mas também, né? Não se tornar o porta-voz de uma causa ou não fazer da comunidade não pode ser apenas uma opção errada em vez de caráter? Não, isso não é uma opção errada, isso é falta de opção. Mas ele não é obrigado a lutar por causas negras, de forma nenhuma. Não, quando são causa negra, fazer isso. O Nelson Do mesmo Mandela... jeito que ele não é obrigado a lutar por causas negras, o Bruno Galhaço também não é e luta, entendeu? Então, é uma questão de opção. Mas aí a gente vai entrar numa segunda pauta, que era de uma pessoa que também lutava por várias causas e que quando chegasse esse final de semana. A gente tem que ir até um pouco a pé atrás, que se todo mundo que está numa causa, que a gente não sabe o que vai acontecer com essa pessoa depois, né? E o Nelson Mandela gostava do Pelé. O primeiro prêmio Lawrence, que entregou para o Pelé, foi Nelson Mandela, que fez um discurso inflamado falando do Pelé. Nelson Mandela é um dos maiores nomes negros da história da humanidade, da causa negra, e venerava o Pelé. E o que o Pelé fez com tudo isso, reverenciado por todos os presidentes do mundo? Acabou? Tá, beleza. Mas para a vida dele, ele fez, não estou falando. Qualquer um de nós agiria de forma diferente que ele agiu. Qualquer um de nós, com o poder que ele tinha, com o dinheiro que ele tinha, teria feito para a nossa sociedade, para as pessoas em nossa volta, para o nosso bairro, para a nossa sociedade. Mas o fato dele não ter feito não faz dele ser um mau caráter, faz uma pessoa escolher uma opção errada, infelizmente, não é? Não, gente, foi o que eu falei no começo. Ele simplesmente perdeu uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade, como ele está falando. Mas ele perdeu uma oportunidade enorme. Para mim, perdeu uma grande oportunidade. Não vou desmerecer nada do que ele fez, mas ele perdeu uma grande oportunidade. É isso, eu concordo que ele perdeu. Eu acho que, infelizmente, com o nome que ele tem, com a força que ele tem, poderia ter feito muito mais. Mas o fato de não ter feito não torna ele um mau caráter. O fato de ele ter feito o que fez com a filha pode tornar. Isso eu penso. Isso há uma grande diferença. Há uma grande diferença entre o cara ser um mau caráter e ser um omisso. Isso. Ele foi um omisso. Agora, a diferença é que ele, além de omisso, é mau caráter, né? Então, assim, por causa de outras coisas. Por causa de outras coisas. Exatamente. Ele é omisso por umas coisas e mau caráter por outras. Estou falando do conjunto da obra. Não é uma única coisa. Ele não renegou somente uma filha doente com câncer e cagou solene para ela. É o conjunto da obra, é o Renato Aragão. Não é uma coisa só. É o conjunto da obra. Eu estou junto com o Alexandre. É o conjunto da obra. Entendeu? Agora, Martinha, o jogador senegalês que você se referiu, eu estou tentando que ele fale isso desde o início, é o Sadio Mané. E o Sadio Mané, essa declaração que ele fez sobre eu prefiro não colecionar Ferrari, relógio, aviões, não sei o que, relógio, essa declaração é fake, porque eu já procurei no boatos.org. Só que não é fake as doações que ele fez para o povo dele, as ajudas que ele tem. Isso ele tudo fez, não, que ele faz. Ele doa que ele fez e faz, é verdade. O salário dele para projetos sociais no Senegal. Isso tudo é verdade. Apenas essa declaração é que não é verdadeira. Essa declaração é que eu vi o pessoal meio que eu acho. Não, porque se você observar, você só vai ver isso em página do Facebook do Brasil. Eu vi em revista. Eu li na Marie Claire. Como disse Machado de Assis, não acredite em tudo que você vê na internet, né? Mas foi Deixa eu falar uma coisa aqui. A Marta realmente não entende nada de futebol. A gente vê futebol. A Marta, a única coisa que ela vê de futebol é na Marie Claire. Não, então, gente. Mas isso que saiu na Marie Claire foi reprodução de fake news que saiu em página do Facebook do Brasil. Não tem lugar nenhum do mundo. Você pode entrar no boatos.org e botar Sadio Mané, boatos.org, você vai observar. O que não tira em nada o mérito dele. É um grande jogador. É um grande jogador. Se a declaração não existiu, caguei para a declaração. O importante é a prática dele. É o que ele fez e continua fazendo. Eu sei que joga é isso que eu falo.
posso até estar cometendo um grande erro aqui, mas o Zico, cara, o Zico fez o que foi a comunidade, fez o CFZ, faz o jogo do final de ano dele. Mas você não vê grandes declarações do Zico, ali até dando declarações erradas, doações para a comunidade. Eu estou dando um exemplo aqui, Ronaldo Fenômeno, não se faz Copa com hospitais. O Romário, que virou um senador populista, o Ronaldinho Gaúcho conseguiu ser preso com identidade falsa no Paraguai, né? A gente não tem um grande laço de jogadores de futebol também para se orgulhar fora de campo também não, né? É verdade, a gente não tem esses ícones, né, aqui, lamentavelmente. Bom, de repente o problema é o Pelé. Eles não morrem de overdose porque eles te matam de vergonha, filho. Eu vejo o problema acima ainda do Pelé, é um problema do esportista brasileiro na sua maioria. E o fato de ser mais importante da história desse país, acho que conta muito sobre o Brasil. Eu não vejo um problema acima do Pelé. Eu vejo que se o Pelé, na época dele, lá embaixo, fosse um ídolo, hoje talvez ele tivesse construído uma escola de ídolos. Ele perdeu a oportunidade de criar espelho, cara. É verdade. Você vai bater 1000 vezes na tecla de que o Pelé não tem problema e eu vou bater 10.000 vezes na tecla de que... Todo mundo está falando que o Pelé tem problema. Não tem, problema mental, para começar. Ele tem problema, ele tem problema. Gente, mas é por isso que eu falo, na hora que estiver um atleta brasileiro que levante questões sociais, que coloque isso de uma forma bem nítida, vão surgir outros, porque o primeiro que vier vai ser exemplo e vai trazer uma garotada e tal, porque hoje em dia, qual é a gente sabe disso, né? Qual é a grande pretensão de um atleta que começa a ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro, ir para a Europa, ganhar mais dinheiro, colecionar bens, ter status, ter seguidores. A grande verdade é que hoje só pensam nisso. A grande maioria, não vou generalizar, que eu detesto a generalização. Mas a gente não vê ninguém, desde aquela década de 60, 50, sei lá de quando, até hoje, que tem uma outra visão. Aliás, é claro, a gente teve exceções, como o Raí, como o próprio Afonso, como o Sócrates e tal, mas só que eles não são da época, da era da internet. Na hora que a gente conseguiu o primeiro, vai virar o blogueirão, porque blogueirinho não seria o melhor exemplo, a gente vai conseguir um blogueirão, e esse blogueirão vai despertar em outros moleques que vão dizer assim, pô, gostei. Nesse momento está difícil ter até o grande atleta brasileiro, viu? Quem é o grande atleta brasileiro hoje? Eu prefiro não comentar, vou até pegar uma cerveja por causa disso. Tá difícil. O UFC, que eu via com a Marta direta, aqueles grandes lutadores, diminuiu bastante, né? Quem é o grande atleta brasileiro do boxe? Quem é o grande atleta brasileiro do tênis? O Bruno Soares jogando dupla, que ninguém nem acompanha direito. O futebol é o Neymar. Quem é o grande jogador de basquete brasileiro hoje? Tá complicado. O grande jogador de vôlei, a maioria dos jogadores de vôlei são todos bolsominion. É difícil, o que o Alexandre falou é o ideal, mas tá difícil achar esse atleta e que esse atleta seja essa pessoa hoje em dia. Representatividade, né? Além da pessoa ter um grande atleta, ela tem que ter essa representatividade que nenhum deles tem hoje em dia. Os que poderiam chegar mais próximos são completamente omissos ou são do outro lado. Esse que é o problema. O Pelé, é isso que a gente estava falando, cara. A pessoa tem inúmeros defeitos, mas talvez seja o nome mais importante da história desse país. É o nome que é conhecido mundialmente, que pagou guerras, que os presidentes reverenciaram, tá com 80 anos de idade, descobrindo agora que é um ser humano como qualquer outro, porque está com problemas de saúde que a velhice traz mesmo. E vai ter, um dia o Edson vai ter que se entender com Deus, que ele está tanto em Deus, sobre as coisas que ele fez, né? Mas em relação ao atleta, em relação ao jogador de futebol, eu só posso reverenciar por tudo que ele fez em campo. E pelo que as pessoas falam, não surgiu ninguém parecido com ele como jogador de futebol nos últimos anos. Mas vou estar com o Alexandre foi buscar uma cerveja, vamos mudar de assunto aqui. Armando, você tem uma boquinha do caramba, né, Armando? Porque semana passada o Robinho fez besteira e você falou aqui pra gente. Nós temos que combater o errado. O errado é o errado, não importa se é de direita ou de esquerda. Aí aparece um dos artistas mais de esquerda da atualidade, que sempre pareceu ser uma pessoa das causas, né? Uma pessoa com voz, pessoa com representatividade, que fazia do humor uma coisa assim, cai em desgraça. O que a gente fala de um cara desse agora, do Márcio Smelling? Aponta que ele fez merda. É exatamente isso que a gente tem que fazer.
merda tem que ser combatida com merda. Não dá para você dizer, porque ele votou em não sei quem, porque ele é de esquerda, porque ele defende os negros. Não, fez merda nessa situação, tem que atacar e falar, olha, você fez merda. E que venha a público e que seja punido se for o caso. Não tem o que dizer, simplesmente fez merda, tem que ser punido, ponto final. Não dá para passar o pano em cima, né? Marta, você que é do meio artístico, foi decepção para você essas acusações contra o Márcio Smelling ou não, já tinha o burburinho já, essas coisas? Tá sem voz. Sem voz, tu tá no bote. Cara, é uma coisa muito difícil, né? Porque e não é nenhuma questão de direita ou esquerda, né? É porque não foi um cara que esqueceu de pagar o salário para a empregada, não foi um cara... Foi o cara que, tá sendo crucificado por assédio sexual, né? Uhum. Isso é muito complicado. Não é só o fato de estar em voga, é o motivo pelo qual ele está em voga, né? Você olha para a cara do cara e fala, porra, mas Márcio Smelling fez isso? E aí você vê quem são as atrizes que estão se levantando contra. E o pior, né? Você vê de 10 ou 12 atrizes que estão falando sobre ele, você vê, cara, que nem todas estão dando a cara a tapa, nem todas apresentam o rosto, porque tem vergonha da crítica das pessoas, né? Tá bom. Tipo, as pessoas não falam assim, ele me assediou sexualmente, porque elas têm medo de que ele... Elas têm medo de que ele, em algum momento... Ele não, de que os outros, em algum momento, possam falar mal, né, cara, delas. E aí, o pior, você usa como exemplo o que aconteceu com o Zé Maier, né? A mulher fala que foi assediada pelo cara e, metade das pessoas criticam ela e a outra metade apoia ela, né? Você sofre um tipo de assédio, você sofre um abuso e você não sabe se você pode falar ou não, porque você não sabe quem está com você e quem está literalmente contra você. É muito difícil. E a Globo tem vindo de situações tenebrosas, né? O William Vac, José Maia... vai listando aí, a situação está depressiva. Mas ela tem se posicionado, né, Marta? Tem se posicionado. Mas o posicionamento em relação ao Márcio não foi meio estranho. Olha só, o Márcio Smelling é um problema que está vindo desde agosto. Não é um problema que começou ontem, quando saiu anteontem na Folha de São Paulo, não. É um problema que está vindo desde agosto. Então, você vai botando panos quentes, aí tem uma hora que explode na mídia. Quando explode na mídia, é igual o William Vac. Ele não falou com o taxista hoje e amanhã ele foi demitido. Sempre foi aqui. Entendeu? Tudo tem um delay muito grande, até que a pessoa se torne obsoleta, ou até que eles façam que a pessoa seja obsoleta. Não, mas a questão não é nem de agosto, acho que é do começo do ano que começou a pipocar, se isso tudo é assédio moral primeiro. Eu acho que, não sei se a Globo tratou isso tão bem, não. Que primeiro ele se afastou com a alegação que ia cuidar da saúde da filha nos Estados Unidos. Aí, alguns meses depois, chegou em comum acordo com a Globo para demissão, mas de forma comum acordo, a Globo caiu pela porta da frente. Pela porta da frente, ele já está demitido? De sucesso. Não, foi em comum acordo. Foi comum acordo. 17 anos de parceria de sucesso, tal, ele saiu. Ele não foi demitido, ele foi dispensado. Mas a Globo elogiando bastante ele na nota. Aí, na semana passada, com um sufetão, a Globo acaba com os 3 programas de humor que ele criou. De uma vez só. Com o Zorra, com o Fora de Hora e com a Escolinha. Quer dizer, pode não ser isso, mas a impressão que passa pra gente é que a Globo sabe que é verdade e foi tentando tirar o dela da reta aos pouquinhos, resolvendo. Claro. Com o Zé Maia foi assim também, né? Foi assim também. Ela botou para baixo do pano a situação, né? Ela passou pano. Com o Zé Maia foi assim também. Foi assim também. Você viu o post do Rafinha Bastos no Twitter, que ele apagou o primeiro e fez um segundo melhor ainda. Do Rafinha não vi, não, vi do Danilo. Cara, ninguém merece, sabe? A situação ninguém merece é essa.
Né, é o problema, né? O problema, Alexandre Vale, porque a gente vê os caras da direita zoando e tem que ficar quieto, né? O Danilo Gentili tá zoando pra caramba no Twitter agora a situação do Márcio Smelling, e a gente tem que ficar quieto porque a gente sabe que o cara errou e se é das nossas fileiras, tem que pagar também, né, poeta? Eu discordo, eu acho que a gente não tem que ficar quieto, não. Eu acho que a gente tem que, pelo Ficar quieto contrário... no sentido de aceitar que os caras estão falando. Os caras estão certos em falar. Não, mas é por isso mesmo que não tem que ficar quieto. Tem que chegar e mostrar para eles que o errado, quando está errado, é errado em qualquer lado, e mostrar para eles que eles é que estão errados de ficar quieto quando é criticado alguém da direita. Porque nós que somos do campo da esquerda, pouco importa quando o idiota desse faz uma coisa dessa, porque pouco me importa se ele é da direita, se ele é da esquerda. Ele foi misógino, ele fez assédio sexual, ele praticou atos que a gente não concorda, coisas que a gente nunca vai concordar. E que, graças a Deus, as mulheres vêm crescendo cada vez mais. Caiu aqui o meu celular. As mulheres mais dentro do mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo bom. Por exemplo, eu sou advogado das faculdades de Direito, desde quando eu entrei, olha que eu estou formado há 30 anos, já tinha uma maioria de mulheres nas faculdades de Direito. Se você observar hoje, entre blogueiros e blogueiras, a maioria também é de mulheres. Se você observar hoje, voltando ao campo jurídico, pergunta para o Armando, promotor, juiz, quem mais passa em concurso são as mulheres. Mulher. Não é verdade, Armando? Acho até desleal. Sim, até porque... Bom, as razões pouco importam. O importante é a gente dizer o seguinte: as mulheres cada vez mais estão tomando o lugar que lhes é de direito, que já deveria estar sendo assumido há muito tempo. Então, aquela coisa do não vou denunciar porque eu posso ser vista assim, assada, vagabunda, não sei o quê, ainda existe sim. Porque se não existisse, várias vítimas dele, como também daquele médium que agora, não sei o que, de Deus, João de Deus e tal, já teriam aparecido, mas porque ainda existe muito preconceito. Mas, com tudo isso, elas estão cada vez mais se insurgindo, jogando para rolo e vamos que vamos. Então, cara, eu acho que isso, se tem o lado evidentemente negativo, mas tem o lado positivo, que é mostrar que as mulheres estão transformando a sociedade, as mulheres não estão mais conformadas, né? Então, isso vai mudando muito, né? Essa é uma mudança generalizada que está havendo na sociedade. Agora, a gente viu o caso do José Maia, né? No caso do José Maia, agora surgiu esse caso do Marcos Melo. Eu estou um pouco me lixando se ele é de esquerda, se ele é de direita. Ele está errado. E a gente que é da esquerda tem que mostrar que nós não nos autoprotegemos, a gente só quer proteger o que é certo. E se isso é errado, foda-se ele. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem como o Adnet fez uma postagem a favor das vítimas nas redes sociais. Fábio Porchat já tinha falado antes já também. Que o Alexandre falou, né? A diferença da postura, o pessoal da esquerda. Só que também demorou um pouquinho, né? Demorou que saísse a explosão para poder se posicionar. O pessoal ficou meio quieto nesse último dia. O Adnet também se posicionou porque ele tinha uma parceria com o Melling, né, no programa. Mas ele é ex-marido da Dani Calabresa, que a princípio me parece que é quem está puxando essas reclamações, né? Ele é ex-marido dela. Ele falou com ela algumas vezes como marido, mas como ex-marido me parece que ele está muito bem. Para ser sincero, o Márcio Smelling tinha algumas restrições a ele, porque pessoa que se acha muito desconstruída, ele é muito desconstruído, e a forma que ele falava do humor de antigamente também nunca me desceu muito, o novo humor que fez. O jeito que ele falava sempre me pareceu um pouco pernóstico, o jeito dele. E as coisas que a Luciana falava concordo. Né? Muito pernóstico, achava um pouco arrogante também, a forma que ele tratava os humoristas antigos, falava do humor antigo. Pouco respeitoso. Não importa se é direita ou de esquerda, não me descia bem isso. Nunca me desceu. O Tá No Ar é genial, mas as coisas que ele fez por aí não fazem rir muito não, sinceramente. Outras coisas. Até brincava que tinha
o Fora de Joga, o podcast Fora de Joga, que, né, fazia parte, 8 roteiristas não conseguiram esboçar um sorriso ouvindo Fora de Hora. Né? E, enfim. Mas a questão toda é que ele não foi condenado, mas não tem como se ir contra a palavra de 12 mulheres. Né? Impossível isso. A gente não pode duvidar da palavra da vítima nunca. A partir do momento que 12 mulheres falaram, ele que vai ter que dar o jeito dele agora. E começou mal, né, Marta? Que você mesmo viu no Twitter ele falando, pedindo desculpa se errou. Quando errou, começa, né, pedindo desculpa, já está assumindo o erro, entendeu? Aquele negócio, me perdoe se alguém se ofendeu. Desculpa, não. Quando eu errei, eu estou pedindo desculpa agora porque vocês foram para a justiça, entendeu? Gente, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou aquela história do Robinho também, o que ele falou, lembra? Não. O quê? Todas feministas. Não. O Robinho não pediu desculpas, mas ele não negou e tentou transformar isso tudo. Isso é coisa desse pessoal da esquerda, essas feministas que se trocam. Olha, os dois foram idiotas, porque ao invés de tentarem negar de verdade, ou, sei lá, contar uma história qualquer, tentaram esse tipo de subterfúgio que é ridículo, cara. Assim, é uma confissão de culpa. Não, acho que pior ainda é falar, mas é garota de programa, como se isso desse a alguém o direito de fazer qualquer tipo de coisa, né? É verdade, até porque garota de programa faz com quem quer, quando quer, porque quer. Mas não assim. Né? Eu acho que essa justificativa é péssima também, mas tudo bem, segue o barco. Acabou a carreira dele, vocês acham? Cara, se acabou a carreira dele, eu não sei não, mas o patrocinador do Santos pediu para rever a situação, né? A falar do Márcio Smelly. O Robinho vai voltar, que o futebol é meio... O Robinho daqui a pouco tá na Turquia, tá na Arábia, tá na China, mas é do Márcio. O que você acha? Acabar, eu não acho que tenha acabado, não, cara. Mas vai passar um tempo aí até todo mundo esquecer, tipo o Zé Maier, né? Que a Globo tentou deixar na geladeira um tempo, aí viu que as pessoas não esqueciam, decidiu esperar o contrato vencer e mandar embora. E vai passar um tempo, as pessoas vão esquecer, as pessoas têm memória curta, cara. Você vê, a eleição tá aí na porta. Daqui a uma semana, depois da eleição, uma semana a gente conversa. As pessoas têm memória curta. Eu acho que tem uma diferença entre o Zé Maier e o Márcio Smelly. Não, mas eu acho que acabar não acaba. As pessoas esquecem e eles voltam. Eu acho que se o Zé Maier hoje voltasse a uma novela, a dona de casa ia gostar. O Zé Maier ficou 35 anos entrando na casa de todo mundo, as donas de casa, as senhorinhas se apaixonaram por ele. O Márcio Smelly não deu tempo das pessoas gostarem dele dessa forma. Então, eu acho que para ele fica mais difícil, né? Ele não volta como ator, mas ele volta como roteirista, como diretor. Na Globo, você acha que ele teria vaga no Netflix? Na Globo também, cara. Na Globo também, acho que sim. Aloysio, você está esquecendo que a gente está falando de Brasil. Se você falasse de um país sério, a carreira dele estaria encerrada sim. Mas aqui dentro do Brasil, isso aqui é um país surreal, onde 2 anos são suficientes para todo mundo esquecer, porque aqui a gente tem um consumo muito rápido das coisas. Consome-se, cospe-se, vomita-se, e daqui a pouco ninguém lembra de mais nada. Essa questão no Brasil, o Woody Allen continua trabalhando também. Não, tudo bem. Mas não dá para comparar o Woody Allen com o Marcos Velho. Né? Em termos de genialidade, não dá para comparar. Acusações também, né? Ele casou com a filha. Negócio, né? Negócio forte. O Rio Grande foi encontrado dentro do carro com uma garota de programa lá pagando um boquete. No dia seguinte, ele separou da noiva, casou com outra e continuou trabalhando. É uma coisa, é um machismo mundial. Agora, é um machismo mundial isso. Se é uma mulher fazendo isso, não seria pior? Oi? Uma mulher casando com filho. Uma atriz casando mas aqui no Brasil, tudo isso tem outra proporção. Então, você quer ver uma coisa? Basta dizer o seguinte. Um homem mais velho saindo com uma mulher mais nova, aqui no Brasil é considerada a coisa mais normal do mundo e ele é chamado de pegador. A gente citou Inglaterra e Estados Unidos agora. E uma mulher pegando um homem mais novo, isto é uma vagabunda. Infelizmente, em pleno século XXI, esse é o raciocínio do Brasil. E isso não rola em outros países, tá? A Argentina, mas está falando de 2 casos fora. O Woody Allen continua trabalhando, o Grant continua trabalhando, o Roman Polanski continua trabalhando,
Essa galera apontou horrores também, é isso que a gente está falando, não um machismo mundial. Gente. Mundial. Não, mas o que eu estou colocando é o seguinte, a genialidade deles é inconteste, não dá para comparar com o Márcio. Genialidade ajuda, como o caso do Pelé, a genialidade ajuda. O Márcio não é gênio, então tá ferrado. Não, mas eu não estou dizendo que isso justifica. Não, eu tô jogando isso no ar, Não, entendi, mas eu não estou dizendo que isso justifica. O que eu estou querendo colocar nós estamos falando do Pelé em relação ao Brasil, aos brasileiros. E a gente está falando desses personagens em relação ao mundo inteiro, né? Então, o mundo acaba, se você colocar as proporções em cada país, meio que acaba ficando diluído. Agora, eu não sei como é o Roman Polanski dentro do país dele, eu não sei como é que é o diário dentro não pode do país entrar, dele. né, nos Estados Unidos. Agora, dentro do resto do mundo, a coisa meio que cai no esquecimento, cara. Você entendeu? É um país complicado mesmo. Até o Ronald Biggs aqui é herói, dava autógrafo e ajudava o turista a ir atrás dele, né? Exato, tem jogador, exatamente. Né? O filho dele virou ídolo do Balão Mágico. Exatamente. Tem isso também. Pô, né? pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que, eu sei que você não falou isso, mas a genialidade muitas vezes acaba escondendo a merda que a pessoa faz. É difícil, porra, o Jalen, será que o Jalen estuprou mesmo? Será que o Jalen pegou o filho? Porra, olha os filmes que esse cara faz, cara. Como é que eu não vou gostar desse cara? Como é que eu não vou rir com o Didi? É assim que funciona. Como é que eu não vou rir do Didi, com os Trapalhões, mesmo o pessoal falando do Renato Aragão? Como é que eu não falo? Porra, Pelé era foda mesmo. É quando você vê o Ronald Reagan baixando a cabeça pra ele. Mas o Márcio Smerling é o Márcio Smerling, cara. Aí o cara que não é gênio, a gente vai enfiar a porrada nele, porque não tem nem isso pra gente falar, pô, mas pelo menos o cara fez. O que ele fez? Não fez. Acaba tendo esse lado também. É do ser humano isso. Não tem jeito, né? Ele fez merda rápido demais também, né? Teve um desses caras aí da internet também que deu uma vacilada aí. PC Siqueira. Acho que foi o cara que faz a Ilha dos Recados lá com Rafinha também, não é? Isso. Rafinha também cercado pra caramba. Que também... E aí, cara, também tem essa coisa de, pô, você tá com o cara a vida inteira trabalhando com o cara e você não sabe nada. Assunto. E aí, de repente, acontece uma situação dessa que o Adnet fez, né? Ou você vai a público, e o Rafinha também. Ou você vai a público para livrar a tua cara e falar que, pô, eu tô de inocente nessa história, mas sou sócio do cara, do que pecar por omissão. Porque nessa hora, quando você peca por omissão, é pior ainda, né? Aí a cagada que o cara fez esbarra em você 100%, né? O Leandro Hassum falou alguma coisa nesse assunto? Falou, o Hassum já se manifestou também. O que ele disse, hein? Não vi também. Cara, não sei, postou no Twitter dele. Eu também não sabia nem o que tinha acontecido, mas aí eu vi um post no Twitter da Dani Calabresa e aí o post dela tinha uma galera comentando. Aí eu fui ver o que era, né? Um monte de atriz comentando, tô contigo, te apoio, é isso aí. Ela jogou uma indireta. A Marta é muito marrequeira. Aí quando veio da indireta, eu já fui lá para poder me atualizar da situação. Aí quando eu vi que alguém postou o nome dele, eu já fui na página dele para saber o que tinha acontecido. Já pesquisei na internet. Não dá. Uma das situações que a Dani reclamou é que ela tinha um Flow MTV que era parecido com o Fora de Hora que foi feito na Globo, né? Ela levou o projeto para fazer na Globo, ele pegou o projeto, fez e nem chamou ela para fazer. Tem esse lado também, né? Mas enfim, gente, já estão 1 hora de programa já, nessa agilidade toda. Vou pedir para vocês pensaram alguma coisa de melhores e piores da semana aí? Quer começar, Marta? Você que não estava semana passada, quer falar alguma coisa? Meu pior da semana é a vacina do cachorro do Bolsonaro. Né? Quando tu acha que vai melhorar, é ladeira abaixo. O cidadão se supera a cada dia. Eu fico impressionado. Não dá, realmente, definitivamente. E alguma coisa boa aconteceu? Nem sei, aconteceu. Aconteceu, eu tô trabalhando pra caraca, aleluia, Senhor, obrigado. A cultura está voltando. Isso é muito importante, mesmo. Muitos editais de Lei Aldir Blanc por aí. Opa, isso é muito importante. Armando, melhores e piores da semana, você tem alguma coisa? Então, meu pior da semana não vai ser o Bolsonaro. Ele já vai ser... Não, vai ser os seguidores dele. As pessoas que tuitaram e que comentaram na publicação dele. Eu vi coisas absurdas, do tipo,
Presidente, por favor, não deixe que injetem o vírus do comunismo na gente. Eu fico me perguntando, gente, que tipo de gente é essa? É de verdade, né? É um momento de se pensar, porque, tipo assim, que tipo de ser humano pensa que o vírus do comunismo vai ser injetado através de uma vacina? Que tipo de gente é essa que quer acabar com o país porque a China é que fez a vacina? Cara, a China é o nosso terceiro maior comprador. Ou né? Não, é o primeiro maior. Ela compra 3 vezes mais que os Estados Unidos. Você tem noção do que é isso? A China compra 3 vezes mais da gente do que os Estados Unidos. Seria como se eu tivesse aqui, eu vendesse 9 balas, sei lá, para o Alexandre e começasse a falar mal do Alexandre. O Alexandre ia parar de comprar. Você está entendendo a mentalidade do brasileiro? Você está entendendo o choque que isso repercute? O cara simplesmente vai botar o 5G dos Estados Unidos, sendo que o da China já está instalado aqui na tecnologia antiga, porque é da China. Meu Deus do céu, H1N1 é da China. Tudo que a gente compra de produto chinês, made in China, é da China. O que o pessoal está querendo, gente? Acabar com o país? Sim. Tipo, eu fico me perguntando qual é a mentalidade de um ser humano para pensar que um vírus vai estar dentro da vacina. O ser humano votou nele, tu acha que o ser humano tem mentalidade, criatura? Então, mas, Marta, esse pessoal é pior do que o Bolsonaro. Desculpe falar isso, mas sabe por quê? O Bolsonaro a gente sabe que é um aloprado, que é um maluco, que faz isso para se promover, para não ser... Agora, o que está na cabeça de uma pessoa para ir para o Facebook, para ir para o Twitter, falar um monte de merda e umas coisas absurdas? Cara, gente, é uma coisa absurda atrás da outra. Eu li coisas pavorosas, eu li coisas que eu falei assim, meu Deus do céu, que porra é essa? Aonde saiu esse ser humano? Por favor, presidente, não deixe que acabem com o país. Que isso, gente? cara, Essas pessoas malucas. Essas pessoas não estão entendendo nada. Eu no meu Facebook, eu cheguei a falar assim, gente, o único remédio que eu vejo para essas pessoas é o veneno. Porque eu não vejo como salvar esse tipo de gente. Felipe Pinel tá cheio de vaga ali, ó, em Botafogo. Não, e Marta, eu entrei no Twitter, ele postou isso 3, 4 minutos. Essa postagem desse imbecil que estava falando que o vírus ia vir na vacina, tinha 6 mil curtidas. Cara, eu falei assim, meu pai estava lendo o jornal aqui, foi ontem ou anteontem, pai, que tu estava lendo o jornal aqui, que estava falando assim, decupando as falas do presidente. Quantas vezes ele falou merda, quantas vezes ele falou vai se ferrar, quantas vezes ele falou... Cara, decupando a fala do presidente. Foi o melhor texto. Acho que foi do Arthur, pai. Eu não lembro. Ele leu aqui, acho que foi ontem, no Globo. Cara, eu não estava mais aguentando. Os caras leram, e aí estava assim, quantas vezes ele falou de globalização? Nenhuma. Da Amazônia? Nenhuma. Mas o cara falou todos os palavrões que o Bolsonaro falou em 40 minutos de discurso, sabe? E aí tá assim, tipo, 8 vezes ele falou merda, não sei quantas vezes ele mandou calar a boca, não sei quantas vezes ele falou foda-se. Ah, tá aqui. Ele nem leu lá. Ele nem leu lá no Globo, cara. Isso é assim, ó, 2 segundos, Luísa, que é merecido. Durante a observação sobre a fala do presidente durante a reunião ministerial, foi feita a análise das palavras usadas e quantas vezes ele usou cada palavra. Porra, 8. Merda, 5. Filha da puta, 2. Puta que pariu, 4. Putaria, 2. Puta, 1. Cacete, 1. Bosta, 7. Fuder, 2. Fudido, 1. Filho de uma égua, 1. Caralho, 1. Desenvolvimento, nenhuma. Inclusão social, nenhuma. Estratégia de saúde, nenhuma. Conter mortes por Covid-19, nenhuma. Cara, é o presidente da República. Nós temos um problema... Luiz, nós temos um problema muito sério aí. A única coisa que hoje realmente eu trabalhei bastante. E teve uma coisa que eu li, que o Dória está dizendo que semana que vem já vão chegar no Brasil 6 milhões de doses da vacina chinesa. Vamos analisar a situação. Semana que vem? Semana que vem. Pelo menos foi o Chegar antes da eleição, né? Ele falou isso.
Aí vamos analisar a situação. Nós teremos 6 milhões de doses da vacina chinesa aqui, e o Ministério da Saúde ainda não, e corretamente até, o Ministério da Saúde até o momento não aprovou a vacina chinesa. Vocês estão vendo a merda que isso vai dar? Nós já pagamos por isso? Já vão ser, porque nós fizemos um acordo, né? O Butantan fez um acordo. Então, 6 milhões de doses, o São Paulo vai adquirir. Nós vamos ter 6 milhões de doses que podem ser fornecidas à população, mas o Ministério da Saúde, corretamente, volto a dizer, porque não tem comprovação científica, ainda não autorizou a vacinação. Olha a confusão que a gente tem, porque o presidente já disse que é contra a vacina e que ele não vai autorizar a venda dessa, não vai autorizar o fornecimento dessa vacina chinesa. Vocês estão vendo a merda que a gente está? Não é pouca, é muita merda. Mas se o Trump cair semana que vem, tudo muda. E isso, ainda tem isso também. Ô, Marta, a situação é trágica, porque olha só, nós não temos apoio na Argentina porque o presidente foi contra. Bolívia também não. Nós não somos mais líder na América do Sul. Nós não temos mais esse papel de liderança. Ele não se apoiou a ninguém. União Europeia já disse que também não está com a gente, inclusive por causa das questões ambientais, eles não fecharam acordo com a gente. Ele por causa está... da esposa do primeiro-ministro lá também, que o Bolsonaro criticou porque ela é velha. Criticou, né? exatamente. Esse imbecil vive criticando a China. Nosso maior comprador, ele está criticando. Trump caindo nos Estados Unidos. O que vai sobrar para a gente? Vocês estão entendendo a merda que a gente está? Olhando aqui na revista Exame essa situação aí, eu não confio muito ainda não. Antes da eleição, eu não confio. Alexandre, eu também não confio. Mas eu confio 6 milhões de doses para eleição. Isso é eleitoral. O que eu levantei a lebre é o seguinte, é o fato de a vacina, a princípio, está dizendo que está vindo para cá, mas o presidente já disse que não vai autorizar a distribuição dessa vacina, independente do resultado. Isso Nesse caso específico aqui, acho que os dois estão errados, porque o Dória claramente, uma coisa que o mundo ainda não aprovou como vacina, o Dória está trazendo para cá, com certeza para a eleição municipal. Concordo. Com certeza a eleição municipal essa aqui. Eu nem sabia dessa história, você veio falar, eu olhei no Google, tomei um susto vendo essa notícia. Eu tô te falando. Isso só São Paulo, no planeta inteiro, vai ter a vacina. Cara, isso é um absurdo. O que os governantes do Brasil estão fazendo com esse país no combate ao coronavírus? É um absurdo, cara. Eles só estão vendo a eleição em primeiro lugar. É o Crivella, que graças a Deus daqui a pouco está saindo, dia 15 a gente vai se livrar do Crivella, que ele não vai para segundo turno. Essa situação aqui do Dória é impressionante como que os nossos prefeitos, governadores, estão cagando pra gente, né? É impressionante. Como é que o cara encomenda 6 milhões de doses de uma vacina que não está comprovada ainda que é eficiência? Exatamente. Aí o cara desse acaba dando razão ao Bolsonaro, porque não foi aprovado ainda. O Bolsonaro que está completamente errado na situação, acaba nessa situação dando certo. Aí já ameniza a situação do Bolsonaro, né? Pois é, porque não tem como aprovar essa vacina nesse momento. O mundo da OMS, ninguém aprovou essa vacina ainda. Como é que ele está comportando vacina assim? Como é que o cidadão de São Paulo não chega e pergunta com que dinheiro você está comprando um negócio que nem foi aprovado ainda? Não foi comprado. Na verdade, foi um acordo que ele fez com o Instituto Butantan para Butantan fazer pesquisa aqui, e aí o governo chinês iria mandar essas 6 milhões de doses. Não foi um acordo. Claramente o Dória não está pensando na população, ele está pensando na eleição quando ele faz o negócio. Lógico que não. Ele quer se firmar, pegar fogo. E quer se firmar como principal nome anti-Bolsonaro do país. É isso que está acontecendo. E nesse episódio da vacina é lamentável. Primeiro, outra coisa que a gente tem que falar aqui é como que o nosso exército está se rebaixando, né? Como que o nosso exército está acabando com a imagem do exército mais ainda. Cara, eles estão literalmente servindo de chacota. O Bolsonaro fez o que fez com o Pazuello. E o Pazuello foi para a televisão dizer ele manda e a gente obedece. Meu Deus do céu. E aí arranjaram o problema com o Mourão, que é o cara que toma conta das Forças Armadas. Exato. O que o Exército está fazendo? Achou que tinha sido errado passarem por cima das ordens dele. O que o Exército está se metendo nisso, gente? Teve uma coisa boa nessa semana aí, Armando? Essas tragédias nacionais, teve alguma coisa boa? Cara, coisa boa. É que é tão complicado lembrar difícil, de uma coisa boa. Difícil, né? Eu acho que o tempo está passando. O tempo está passando e as coisas estão melhorando, mas... tempo, talvez o tempo, porque
coisa boa, assim, marcante, não vejo, não. Alexandre, você teve bastante tempo para pensar agora. Coisa ruim ou boa para falar aqui da semana? Antes de mais nada, parabéns. Primeiro, eu gostaria de falar das coisas. Muita gente elogiando aqui, parabéns. Oi? Muita gente elogiando tua atuação em radionovela, parabéns. Antes de mais nada. Muito obrigado. Mas trabalhar com craque é fácil, né? É a mesma coisa. O técnico de um time de futebol que só joga com bons jogadores é ótimo. O jogador medíocre que só joga no meio de fera também acaba virando excelente. Veja o Nunes, quando jogava no Flamengo, né? aquele artilheiro, mas que era um cara de poucos livros, mas jogava com o Zico, com o Leandro e tal. Então era mole, né? E fica fácil trabalhar quando a gente trabalha com pessoas como vocês. Voltando aqui para o nosso assunto, independentemente dessa vacina chinesa ter ou não uma comprovação científica, eu coloco como ponto negativo a reação do presidente quando ele diz que não, porque não tem comprovação científica. Isso, para mim, é um contrassenso. E a cloroquina? Por que ele defendia tanto a cloroquina? Por que ele fez o exército fabricar tanta cloroquina? Por que ele gastou tantos milhões de dólares comprando cloroquina americana, quando o próprio presidente americano, depois de vender aqueles lotes todos de cloroquina para o Brasil, deixou de usar no tratamento dos americanos? Quando o próprio presidente americano, quando contraiu a Covid-19, não usou a cloroquina em seu próprio tratamento. Tenho cá minhas dúvidas a respeito desse contraiu a Covid-19. Eu também tenho, mas já que ele disse que contraiu, não é estranho ele não ter usado e os próprios médicos dele terem dito ele não usou cloroquina no tratamento dele. Eu estou falando do presidente americano lá, né? Então, assim, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? Então, o Bozo aqui, ele diz assim, não vou comprar porque não tem comprovação científica. Mas o nosso médico, Jair Messias, é o mesmo que diz que não, a cloroquina é muito boa, todo mundo tem que usar cloroquina, tem que ser colocada no protocolo inicial do tratamento. Quem é ele para dizer isso? É o mesmo que diz agora que não compra vacina chinesa porque não tem comprovação científica. Então, assim, se essa vacina chinesa, pelo menos o Instituto Butantan e vários infectologistas disseram o seguinte, olha, a gente ainda não tem realmente a comprovação, porém, ela não tem efeitos colaterais. E os efeitos colaterais, parece que são 5%, alguma coisa nesse nível, são dor no local e um pouquinho de dor de cabeça. Dor no local onde ela é injetada e dor de cabeça, mais nada. Aí sim, ruim de tudo, vamos fazer. Agora, a cloroquina não tinha nada, nenhuma comprovação, porque a cloroquina ela era um dos medicamentos em meio a tantos outros num coquetel. Uma opção, né? Exatamente. Até porque, na verdade, não existia medicamento contra a Covid-19. Você tem medicamentos pontuais contra os sintomas. Contra os sintomas, né? Então, assim, não confio no Dória, não confio no Jair Messias, mas eu penso da seguinte forma, o que está havendo realmente é um grande embate entre o atual ocupante lá da faixa verde e amarela, lá, né? E o cara que quer ocupar daqui a 2 anos. E o cara que ele acha que é o seu maior desafiador. Ele acha, exatamente. Foda-se a saúde do brasileiro, dane-se a vida dos brasileiros. O que importa agora é um desafio, um grande embate entre eles. Então, por isso que eu acho que essa é a grande má notícia dessa semana, porque ficou muito claro que o que menos importa é o Brasil, são os brasileiros, é a vida deles e a saúde, né? E a boa notícia para mim, eu vou dizer para vocês que foi a contratação do Sapinto, né? Técnico do Vasco, Martinha. Ah, tá, desculpa. Acho que pegou o Pinto. Né? Acho que pegou o Pinto. Não, eu não acho isso, não acho isso, não. Tem que foi semana passada, não foi nessa, né? Eu sei, por isso mesmo que eu estou falando que é brincadeira.
Eu acho Ele falou para me sacanear, bobo. Eu acho que a boa notícia é ver o Crivella com uma grande chance de não ir para o segundo turno. Porra. Quando começa a haver um grande empate técnico, aquela preocupação que a gente tinha do bispo lá da Universal, com toda a máquina na mão, máquina eleitoral, hoje, ter empate técnico com Marta Rocha e Benedita, é sinal de que ele é muito incompetente. E mais, com a maior rejeição entre todos os candidatos do Rio de Janeiro. Merecido. Né? Sou eleitor da Benedita, acho que ela tem muita chance de ir para o segundo turno, mas agora, nesse momento, eu não quero nem falar da minha Bené. Eu quero dizer tchau, Crivella. Fica com Deus. Deixa eu só mostrar. Pergunta, eu ouvi um amém? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para o Alexandre, ó, já que ele está falando do Sapinto. Olha o que a torcida do Vasco já está fazendo. Ih, cara, desliguei aqui, calma aí. Ó, vê se vocês conseguem ver. Nós exigimos a cabeça. Nós exigimos a cabeça, mas já? Já, cara. Já, meu Deus do céu, já. Ele entrou quando mesmo, cara? Tem nem uma semana, acho que um e meio. Mas já tá assim nesse nível de amor? Já, gente, já amor, a gente é rápido. Acabou o almoço, isso aqui vai virar um inferno. Vocês já falaram meus melhores e meus piores. Meu pior é a situação da vacina, que eu acho um absurdo. Outro dia eu estava falando com a Luciana, tem 2 bandas de bunda e 2 braços. Se quer 4 vacinas, pode vir, cara. Não tem essa, não. Eu quero tomar a vacina e quero poder viver minha vida em paz. Aprovando o OMS, eu quero tomar essa vacina o mais rápido possível. Esse negócio de máscara é um saco. Não poder estar junto com as pessoas é um saco. Dá até desânimo sair na rua, né? Muito desânimo. Concordo. Eu vou falar, esse semana eu fiquei revoltado. O Luciano queria que eu falasse, não, acho que ela está dormindo, eu vou falar. A gente foi para Copacabana esse final de semana, que é encontrar uma amiga dela. A gente dormiu num hotel lá em Copacabana. Um absurdo, o café da manhã, que é aquela coisa maravilhosa, que você vai naquele banquete, você se serve, bota um monte de coisa no prato, não pode fazer isso. É o garçom que vai lá, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Cara, a maior revolta com o coronavírus em 7 meses foi essa situação. Eu amo o café da manhã da porra de um hotel, e você não pode se servir no café da manhã de um hotel. Vai o garçom, todo equipado, parecia um astronauta botando as coisas para você. Não, tem que acabar isso, cara. Tem que acabar, pelo amor de Deus. É verdade. Não pode pegar elevador com outras pessoas. Então você fica 10 minutos pegando elevador sozinho para poder subir ou para poder descer. Tá um absurdo, cara. Eu não aguento mais. Exercício, né? Ou então vai de escada, né? Mas no 8º andar fica um pouco mais difícil. Então, é mais difícil. Então eu quero essa vacina. Eu acho um absurdo que a revolta da vacina esteja voltando. Mais de 100 anos depois, a história volta. É uma coisa impressionante. A gente pensava, como que vai ser o mundo no ano 2000? Vamos ter carros voadores, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Não, tem a revolta da vacina, 2020. É impressionante isso, cara. Então, o pior da semana para mim é o Bolsonaro, seus bolsonaristas, seus gados, seus correligionários, toda a sua equipe, conjunto da obra, principalmente esse lance da vacina, que eu acho absurdo a pessoa ainda pensar se vai tomar vacina ou não. Eu gosto dessa parte, né? Pensar se vai tomar ou não. Dá vontade de falar, foda-se, não quer tomar, foda-se. Dá para quem quer tomar essa porra e morre, desgraçado. Não quer, não toma. Deixa a gente tomar então, mas compra a porra da vacina para quem quer. O que vai acontecer? O STF vai obrigar ele a comprar a vacina e vai querer sair como um mártir para o seu gado. O STF já se posicionou dizendo que vai caber aos estados. Eles já disseram que... Bom, menos mal, né? Pessoas de bom senso onde existir nesse mundo ainda. Melhor da semana para mim é o que o Alexandre falou, que faltam 20 dias para a gente se livrar do Crivella. Tudo bem que a faixa vai com ele até janeiro, mas a gente vai se livrar dele no dia 15 de novembro. Mas você vai dormir muito bem de novembro a janeiro, sabendo que não é mais ele, vai. Nossa, saber que vai ser despejado em janeiro me dá uma alegria muito grande. Eu já falei, o meu voto é do Eduardo Paes, já falei isso, mas nesse momento eu sou o anti-Crivella, cara. Se vai ser Eduardo Paes contra a Marta, contra a Benedita, contra o Luiz Lima, contra o Eduardo Bandeira de Mello, contra o raio que o parto, a gente vê a partir do dia 15. O negócio agora é fora Crivella por tudo que ele fez, não só com a cultura, mas com a saúde, com a educação, com o carnaval, com a cidade. E como a gente falou no último programa, ele não gosta do Rio de Janeiro, ele não gosta da vida, porque é a cara de quem está com azia o tempo todo, está com úlcera o tempo todo.
não gosta do Rio de Janeiro. Então, a gente não pode ter comandando nossa cidade uma pessoa que não gosta da nossa cidade. Vai cuidar das pessoas do raio que o parto. Não precisa cuidar da gente, só que a gente não quer que você cuide mais da É gente. isso aí. É isso aí. Pergunta rápida antes das considerações finais. Vocês estão prontos para entrar numa quadra de escola de samba, já que liberou, a partir de novembro, quadra de escola de samba? Sim ou não, galera? Não. Alexandre? Também não, Alexandre? Depende. Depende. Por quê? Não, assim, se eu sentir que realmente está havendo um afastamento entre as mesas e tal, eu só Quadra saio de escola de marcha. samba. Então, meu querido, o que eu estou te falando depende do tamanho da escola. Uma coisa é você falar de uma escola como Arame de Ricardo, outra coisa é falar de Salgueiro, outra coisa é você falar de uma Guerreiro de Jacarepaguá. Iria Depende numa do escola tamanho. pequena, é isso? Entendeu? É isso que eu estou te falando. Uma Mas escola você iria, grande não, não é iria. o que eu estou tentando entender. Você iria numa escola pequena e não iria numa grande, é isso? Exatamente isso. Mas a Exatamente isso. grande Porque eu não é sei mais que numa fácil escola você grande- ter medição de temperatura, álcool gel na porta, essas coisas, do que numa pequena? Não, eu não estou nem preocupado com álcool gel na porta, porque aonde eu vou, eu Medir levo o meu álcool temperatura. gel Não, debaixo medir do sovaco. temperatura. Não tem uma pessoa com Covid do teu lado com febre. Não, Ai, claro, gente, claro, já, mas ó. independente disso, aonde eu vou, se eu for ao fórum, se eu for ao mercado, eu pego aquele meu álcool gel, ponho debaixo do sovaco, junto com o meu Não, eu sei, celular. padre. Eu estou falando o seguinte. A Mangueira é um inferno de cheia. Mas a Mangueira é uma escola estruturada que eu tenho certeza que vai ter gente medindo temperatura na frente para ver quem é tipo um supermercado, shopping. O Arame de Ricardo, a Academia do Dendê vão ter essa estrutura na portaria para prevenir? É. Mesmo que não Bom, seja. o arame de Ricardo, eu sei que Termômetro sim, digital custa 200 pratas. o arame de Ricardo, eu sei que sim, porque eu faço parte da diretoria, eu conheço o trabalho que está sendo desenvolvido. Agora, verdade, eu sei como eles estão trabalhando lá. Mas, assim, é uma questão pontual. Agora, em escola grande, eu confesso a você que eu não vou. Eu vou numa outra escola que eu estou concorrendo agora, porque eu sei que a live vai ser feita, todo mundo com distanciamento. Eu vou levar o meu álcool gel e tal. Mas, assim, eu estou, inclusive, concorrendo a pouquíssimos sambas esse ano, exatamente por isso. Porque eu gosto de melhor estar da semana está o samba Então, do Acadêmicos se não- do Peixe e do Cardinho na Império Serrano. Ouçam o samba do Alexandre Vale no Acadêmicos do Peixe e ouçam o samba do Cardinho Império Serrano. Estão no YouTube, né? Confere, digita Alexandre Então, Vale. Alexandre Vale, Acadêmicos do Peixe, digite lá, ouça o samba do Alexandre Vale, dê seu joinha, dê o seu curtir lá, e pro Cadinho, meu irmão Cadinho, Império Serrano, vai lá, A dá seu disputa curtir, do Império fala Serrano bem. ontem estava muito boa. Foi até 1h da manhã, ok, uma passada com bateria e outra sem, não sei o que Foi mais. presencial? Não, foi online. Cara, fizeram uma homenagem à Quitéria, estava lá lindíssima. Eu sou Quitéria porque o Império Serrano me fez Quitéria tudo na minha vida. Eu sou apaixonada por ela, né? Então tá tudo certo. Mas, cara, assim, foi muito... Tirando, se o preâmbulo não tivesse sido tão grande, talvez os sambas tivessem acabado mais cedo, mas foi muito legal. Eu tenho vários amigos que E o Império concorrem. está com uma safra de samba indigesta, porque todos são bons. Eu tenho vários amigos que concorrem lá, gostei muito da safra, realmente, você tem toda a razão. Sou muito fã da Quitéria Chagas. Agora, sou amigo pessoal e advogado da Darlene Ferrari, mãe da Leste, que hoje é a rainha de lá. Agora, sem deixar nunca, jamais, sem perder a ternura pela Quitéria Chagas, que é a cara do Império Serrano também. Então, assim, mas voltando, gente, honestamente, eu que sou um cara que fazia mais de 20 sambas por ano, né? Pelo menos mais de 20 sambas, eu estou muito reduzido, porque eu não confio, eu tenho muita preocupação, eu tenho 58 anos, né? Então eu estou assim, muito no sapatinho, e só vou mesmo de boa numa quadra que eu esteja com meu álcool gelzinho, que eu veja que tem gente ali na porta, que eu pegue a minha cervejinha na minha mesa, separado com distanciamento. Fora isso, sem condição. É irresponsabilidade, é maluquice. Acho que a gente tem que voltar aos pouquinhos? Tem. Mas sempre com cuidado. Se não tiver isso, esquece. Um abraço. É porque agora você é um grande suicídio. ator também, então você tem outros afazeres além de escrever samba. Né? Grande ator é ótimo, Tem um poeta. tempo Grande pro ator é ótimo. samba para gastar aí a veia artística. A última coisa para falar antes de passar a palavra para vocês se despedirem fez bem a união daí trocar a festa profana por Fatombi. Não adianta usar a festa profana agora. Guarde por um momento que você tem a chance realmente na disputa do carnaval, que você sabe esse carnaval. A gente não sabe quando que vai ser, mas a gente sabe bem como é que está se encaminhando. Só falo isso.
Alexandre Vale, muito obrigado por mais uma participação aí, poeta. As considerações finais. Queria muito agradecer mais uma vez estar com vocês, estar com a Marta, que fez falta no último, sobretudo, estar com você, poeta, com o Armando. Olha, eu acho que isso aqui, cara, só merecia a gente estar bombando mais, né, esses debates. Os debates são muito gostosos, a gente está sempre falando sobre momentos... Você chegou mais de 10 inscritos no canal hoje, poeta. Olha que está crescendo, né? Porque o SBC tem outras coisas, e aí acaba que a galera vai se inscrevendo, né? A gente vai pegando um engajamento cada vez maior. Então, assim, eu acho que o debate foi muito proveitoso, né? A gente nem sempre concorda com tudo, e acho que o grande lance é esse, não concordar com tudo. Que bom. Né? Exatamente. E dizer que é sempre bom estar com vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Abaixo Crivella. Morra Bolsonaro. Fora Trump. Aliás, morra também o Robinho e o Pelé. Pelé também já viveu demais. Fora Trump. Fora Trump. Baby, tu fez falta semana passada, baby. Também finais, amo baby. vocês, gente. Mas estava de... Pô, você viu hoje que a internet já travou algumas vezes, né? Pouco, mas foi bom. Cara, tá difícil. A Claro... Depois que eu assisti o Fantástico, eu tô até pensando em processar a Claro, que a Claro fica vendendo tecnologia 5G, e o Fantástico falou que ninguém tem tecnologia 5G no Brasil. Então, já tô meio tem tenso. jogado do seu lado na janela aí, ó. Né, Alexandre? Eu acho. Já tô Acho meio tenso. Sabia. Cara, mas eu acho que aconteceu aqui perto da minha casa a mesma coisa que aconteceu lá no Armando, porque hoje, tipo, eu comecei a botar uns projetos na internet, e aí, de uma hora para outra, a internet pifou, aí eu liguei para o técnico, ele falou que estavam consertando os armários na minha rua, porque teve problema de cabos. E aí falou para mim que na segunda-feira, por exemplo, segunda-feira eu não posso gravar, segunda-feira eu vou ficar pelo menos 10 horas seguidas sem internet, porque o reparo vai ser feriado, todo mundo de folga. Olha isso, é a Claro, escurecendo a minha vida. A gente grava domingo ou outros dias, se for o caso. Não dá, cara, não dá. Gente, também estava com saudade de vocês, tá? Amo vocês. Armando, mais uma vez, obrigado aí, Armando. Camisa nova. Armando agora chegar uma camisa pro programa. Se for semanal, ele tá ferrado, vai falir. Obrigado aí, Armando. Valeu, galera. O que o Aloysio falou, que a ilha mudou de enredo, eu acho que outras escolas farão a mesma coisa. Tomaram decisão precipitada, e é isso que acontece. Quando a gente toma decisão precipitada, afoito, sem pensar nas consequências, acontece isso. A gente falou isso, tá? Vão ter que jogar fora o enredo. É tudo aquilo que a gente vem falando aqui, né, gente? Por isso que é bom debater com vocês, né? É porque a gente prevê o futuro, né? Tá vendo? A gente falou, pronto, já tem uma reportagem dizendo que algumas outras escolas já pensam em trocar enredo. Lógico, se precipitaram, jogaram o enredo fora, algumas já escolheram o samba, eu não sei realmente o que vai acontecer. É verdade. É aquilo que a gente já debateu aqui, né, Luiz? Como sempre, a gente prevendo o futuro, né? Por isso que esse canal é esse sucesso desse jeito. Pois lá atrás a gente falou que não ia ter carnaval, ia nos primeiros... Exatamente, ó. Lá atrás a gente falou isso, que iam jogar enredo fora, que iam jogar samba fora. Precipitando com samba. Agora tem reportagem dizendo que várias escolas já pensam em trocar enredo. É isso. A gente falou e várias pessoas que participaram do programa também cantaram essa peça. Então, se tivesse... Teve um que falou que ia ter carnaval, porque a arquibancada era aberta, que a frisa era aberta. Com certeza ia Chama Gustavo Henrique aí. Chama Gustavo Henrique aí, que ele Gustavo Henrique, nessa você não deu choque não, Gustavo Henrique. Não vai ter carnaval de dinheiro. Aí a gente falou que não. A gente contou. A gente avisou que não ia ter. E outra coisa, Djalma Falcão, você sabe que eu te amo, né? Mas falar que a ilha nunca referendou, nunca oficializou festa profana, que foi precipitação, pelo amor de Deus, né? Alguém teve bom senso e trocou o enredo, porque sabe que ia desperdiçar o maior samba da sua história, né, Djalma? Exatamente. Só entre nós. Perfeito. A gente vai conversar sobre isso. Não vem com essa que não foi oficializado, não. Foi oficializado, sim. Quer dizer, Bujão, J. Brito e Franco conseguiram perder um samba que ganharam há 31 anos atrás, no meio do coronavírus, que é seu samba desde...
Esse foi mais um, sobretudo e mais alguma coisa, esse clima legal, divertido. Acho que é que o Crivella está indo embora, então tá todo mundo feliz, né? Vamos ver se ele vai ter certeza. mais. Vamos fazer um programa antes do dia 15 de despedida do Crivella, né? Temos que fazer um de despedida do Crivella aqui, com ai, tá chegando a hora no final, para acabar o programa. Enfim, né? Tem esse programa, tem vários programas aí. Dessa barra de rolar, você vai ver, tem tantos temas. Inclusive, a gente falando que não ia ter carnaval lá para julho. Julho a gente falou que não ia ter carnaval, confere lá. Tem aula de novelas, Alexandre Vale brilhando, Alexandre Vale que vai tomar o lugar de Márcia Smelling na Globo daqui a pouco. É um fenômeno muito elogiado por atores importantes da nossa SSC Produções, que ainda estava no chat, mas ele foi elogiado pra caramba hoje no chat. Tem o Matheus Rodrigues no canal. Venha ver o Alexandre Vale como vilão. O vilão Alexandre Vale está no canal aí, os 3 capítulos já estão no canal. Tem Home Office, que brilha também, como Enzo Leonardo. Vamos gravar amanhã, dois curtas, né, Alexandre Vale? Muita coisa. Tem nós novelas, tem sobretudo mais alguma coisa. Tem parceria com a Gazeta do Rio, tem Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Estamos chegando. É Natal na Líder Magazine, mas aqui ainda não é Natal, né? Tem muita coisa para acontecer até dezembro. Então fique com a gente, venha curtir SSC Produções, curta, compartilhe, se inscreva. Tchau, Crivella! Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação Aloysio Vilar, produção Marta Caminha, edição e direção geral Luto Tunge. Realização SDC Produções.